Toda honra seja dada ao nosso Pai Celestial. Nós vamos meditar, refletir um pouco a respeito de tentação, né? A gente lembra que a palavra de Deus fala lá em Marcos 14, 38, quando ela fala: vigiai e orai, para não entrares em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A gente entende, meus irmãos, que é só através mesmo da graça de Jesus Cristo, a graça divina, que nós podemos vencer a tentação, para poder nós termos uma vida mais santificada diante de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda, né? Aí a gente fica perguntando, mas afinal, o que é tentação, né? Tentação, meu irmão, é uma influência maligna. Às vezes ela é externa, às vezes é coisa da nossa mente também, que nos impulsiona a praticar coisas que desagradam o coração de Deus, né? Nós sabemos que a tentação em si, ela não é o pecado, ela não estabelece pecado, né? O pecado, na verdade, ele só se caracteriza quando essa tentação, né, passa a ser praticada. E aí sim, essa tentação, essa influência maligna, quando ela passa a ser uma prática, aí a coisa complica, né? Porque aí é um pecado, a gente desagrada o coração de Deus. E a gente lembra lá em 1 João 3, no versículo 8, diz assim, ó: quem comete o pecado é o maligno, porque o maligno peca desde o princípio. Por isto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do maligno. Isso é algo assim tremendo quando Jesus vem exatamente para desfazer essas armadilhas que às vezes ele fica influenciando na nossa mente. Mas nós precisamos estar agarrados com o Espírito Santo de Deus em todo o tempo, né? Porque o trabalho principal do maligno é esse, é nos desviar da, da disciplina, né? Da vida cristã. Ele sabe que nós temos um ID, ele sabe que nós temos uma missão que Jesus deixou para nós. Por isso que ele busca de todas as formas colocar obstáculos na nossa jornada, na nossa caminhada, né? E às vezes nós perguntamos, poxa, eu já aceitei Jesus como meu único e eterno Salvador e ainda sou tentado? Meu irmão, Jesus foi tentado. Nós também somos, né? E claro que nós somos tentados por causa das transgressões de nossos primeiros pais, de Adão e Eva, né? Nós herdamos essa situação difícil que eles deixaram, né? E muitas vezes também a gente entende que essas tentações, elas começam aqui, ó. As nossas próprios pensamentos ruins, né? Que sabotam a nossa relação com Jesus e com nossos irmãos. E Tiago 1,14, ele fala que nós somos tentados quando nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? É exatamente esse desejo desenfreado da carne. Nós mesmos geramos. Por isso que nós falamos que às vezes essa tentação vem da nossa mente ou vem de fora, né? Mas tudo influência maligna. A gente precisa entender que a tentação, muitas vezes, ela vem, a gente é tentado para medir a nossa relação com Jesus, a nossa intimidade com Jesus. Tiago 1,12, lembra que eu falei? Bem-aventurado ou feliz é a pessoa que passa por provação ou por tentação e é aprovado, porque receberá a coroa da vida, que é uma promessa para aqueles que amam ao Senhor. Ou seja, pessoas que passam por provação, por tentação, persevera na fé e é aprovado. Aí receberá a coroa da vida. Então isso significa o quê? Que a gente é impulsionado, através da tentação, a ser mais santo ainda, né? A intensificar nossa santificação. Mas como é que nós vencemos a tentação? Vigiando e orando, né? Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não foi que nós lemos logo no início? Então, outra forma também da gente vencer a tentação é quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração. O Salmo 119:11 diz, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembra? Algo assim maravilhoso, né? A palavra de Deus.
a gente precisa sempre estar atento para não dar brecha para o inimigo, né? A gente lembra de Efésios 4:27, por exemplo, que não deis lugar ao maligno, não deis brecha ao maligno. É isso. A gente também vence a tentação quando a gente anda no Espírito, sempre no Espírito, está sempre comendo com o Espírito, né? Cumprido, não cumprindo as coisas que os nossos desejos carnais colocam, né? Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É Gálatas 5,16 que fala sobre isso. Né? A gente entender que é importantíssimo a gente estar sempre brindado com a palavra de Deus, para a gente não cair em tentação. Sabe? E a gente entender que Deus, lá em 1 Coríntios 10:13, diz que Deus não permite nenhum tipo de fato que nós não possamos suportar. E Ele sempre dará o escape para nós. Meu irmão, continue firme na palavra de Deus. Continue perseverando na fé. E você vencerá a tentação em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Abençoa teus filhos e tuas filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus.